amadinhos, sejam bem-vindos à nossa revisão, geral da unidade 1. Olha só, a revisão feita pelas professoras Márcia Ramos, professora Alessandra, para mais um encontro, agora a revisão da nossa unidade, para reforçar, né, Márcia? Todo aquele conteúdo que vocês já viram um pouquinho de cada, mas agora vai dar aquela... Prepara aí o teu caderno, faz a tua anotação, a dúvida que você tiver, opa, deixa eu fixar aqui o olhar nas professoras e tirar a minha dúvida, que ainda tem a fumacinha, como diz a professora Márcia, exatamente, ó, eu vi, eu estou enxergando daqui, olha só, esse óculos aqui, ó, para que esse óculos tão grande? É para visualizar melhor as fumacinhas da cabeça de vocês. Isso, e também com o apoio dos nossos professores, né? Nossos colegas de trabalho. Fazemos aqui, eles fazem aí, e aí o nosso trabalho acontece. E você tira a sua dúvida, aprende, melhora a tua escrita, produz e vamos embora. Então, amados, ó, não é para você ficar assustado. São apenas 5 conteúdos, né? Que a gente separou para trabalhar com vocês nesta revisão. Então, vamos lá, nossa aula 32.1, revisão para a nossa avaliação. Ó, temos aqui, né, os cinco conteúdos e vamos ao primeiro, que é emprego de certas palavras. Que palavras são essas? O emprego dos porquês, se não junto, se não separado, mal com L, mal com U, mais e mas. E o mas. Porque sim. Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim porque quero. Porque você não me deixa em paz. Então aqui nós temos, né? Quando você fala, percebam aí, você não consegue identificar a diferença. Você tem porquê do primeiro até o final. Falando, não é possível identificar a diferença entre os 4 porquês. Mas quando você lembra daquela explicação que foi dada, por exemplo, quando é, professora, que eu vou utilizar o porquê separado e sem acento? Aí você vai lembrar da pergunta ali, por que você não veio? Exatamente, porque aí você já vai perceber que esse porquê separado eu tenho uma preposição, mais o pronome interrogativo que, né? Quando que vai ser utilizado? Ou numa pergunta direta ou numa pergunta indireta, tá certo? Porquê separado sem acento. Aí você vai justificar para alguém, vai se explicar para alguém, o porquê vai ser o quê? O porquê junto, porque já é uma conjunção explicativa, tá certo? E quando que eu vou usar o porquê separados com acento? Sempre no final de frase. Sempre no final de frase, o porquê vai ser separado e com acento. E aí você lembra, não fez atividade, por quê? Tá aí, então aí o caso, né? Sempre no final de frase. E o porquê junto com acento, quando esse porquê equivale à razão ou motivo. Agora, falando do senão separado e o senão junto. Quando que é utilizado? Ó, quando você substitui pela palavra caso não, quando não, esse se aí vai ser uma conjunção integrante. Preste atenção, ó. Se não fosse meus pais, não seria quem eu sou. Caso não fosse meus pais, aí você já sabe, tá certo? Tá te dando uma condição, tá certo? Perguntei aos alunos se não gostariam de estudar. Aí aqui, esse se não aí, você vai trocar pelo caso, tá certo? Perguntei aos alunos caso não gostassem, né, de estudar. Olha só, esse caso aí você vai fazendo adaptações conforme, né, o verbo que aparecer. Agora o se não junto. Equivale a caso contrário, do contrário, de outro modo, a não ser, mas sim. E assim, pessoal, sempre lembrando que quando você pronuncia a palavra, você não consegue identificar, você pronunciou se não, junto ou separado, vai depender muito do conhecimento que você tem. Por exemplo, esse junto aqui.
Argumentem sempre, senão levarão gato por lebre. Olha só, então aí você vai perceber, ó, argumentem sempre, do contrário, caso contrário, levarão gato por lebre. Isso depende muito do contexto. Não era diamante nem rubi, senão Olha cristal. Só, não era diamante nem rubi, mas sim cristal. Não fazia coisa alguma, senão reclamar. Aí você vai perceber, não fazia coisa alguma a não ser reclamar. Então você vai percebendo o sentido de cada sinão, qual a expressão que vai ser substituída. Então não adianta analisar a solta, sempre dentro do contexto. Não tem para onde correr, tá? E aqui nós temos, e vocês devem utilizar diariamente, mal. Olha lá, quando eu pronuncio a palavra mal, eu tenho mal com U e eu tenho mal com L, concordam? Quando é primeiro ano que eu vou utilizar o mal com U? Vamos direto ao exemplo aqui. É mais fácil vencer um mau hábito hoje do que amanhã. Ó, uma frase, né, uma citação de Confúcio, né? Então esse mal aí é um adjetivo. Olha aquele macete que a gente falou na aula, né? É só você fazer a substituição pela palavra bom. Se encaixar o bom, é claro que você vai encaixar o mal com U, porque está tendo a função de adjetivo, característica. Exatamente. Experimenta colocar ali. É mais fácil vencer um bom hábito hoje do que amanhã. E aí aqui você vai saber quando você consegue substituir que é o mal com U. Já o mal com L, nós temos ali como substantivo. Ela sofre desse mal desde os 8 anos de idade. Olha só o mal, ó. Aí quando ele é advérbio, também você pode substituir pela palavra bem, tá certo? Dormir mal a semana toda. Dormir bem a semana toda. Ó, também ele vai ser conjunção, ó, temporal. Mal sair, as crianças acordaram. Assim que sair, as crianças acordaram. Quando sair, as crianças acordaram. Preste atenção. Quando for você, para preencher com mal, a palavra mal, com U ou com L, se encaixar o bom, já sabe que vai ser com U. Se não encaixar o bom, já sabe que é com L, tá certo? Essa aqui, fica a dica, né? É. Fica a dica, porque o mal com L pode ser advérbio, pode ser uma conjunção, pode ser um substantivo. Olha aqui, usa-se mas quando pode ser trocado por porém ou com. E aí aqui nós também temos aquela situação. Quando eu vou falar o mas e quando eu vou falar o mais. Embora sejam parecidas, né? Você sabe que existe ali uma diferença. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Não só estuda, mas também trabalha. Então aí você vai perceber, ó, não só estuda como também trabalha. Não sou muito calmo, porém estou muito nervoso. Agora usa-se o mais, né, com a ideia de que, ó, de intensidade, dá para ser substituído pela palavra menos. Olha só. Ela é mais alta que a irmã. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Só vai fazendo a substituição. Então aqui foi sobre ortografia, emprego de certas palavras. Agora vamos à questão da acentuação gráfica, né? Regras gerais e casos especiais e prosódia. Temos aqui a questão da acentuação. Na língua portuguesa nós temos 3, olha lá, vamos lá, acentuação. Nós temos o acento circunflexo, né? Aquele lá que quando você era criança falava assim, o chapéuzinho, mas não é circunflexo o nome dele. Aqui. O acento agudo, para dizer que o som é aberto. E o acento grave, aquele para indicar o que crase, né? Que houve a fusão. Então, quando que as palavras serão acentuadas? Ó, monossílabos, né? Monossílabos tônicos, ó, terminados em A, E, O, seguido ou não de S, serão acentuados. Monossílabo quer dizer o quê?
apenas uma sílaba. Então, aqui eu tenho pá, fé, pó. Por que foram acentuados? Porque com a terminação, ó, A, E, O. As oxítonas são acentuadas também quando contém terminação A, E, O e EN, ó, seguida no de S. Então, vamos lá. Oxítona, sílaba forte é a última. Eu tenho aqui cajá, você, avó, avô, também, parabéns. São palavras do quê? Oxítona, a sílaba mais forte é a última. E as palavras paroxítonas, vocês lembram? Lembra que o professor explicou lá atrás, da direita para a esquerda, eu vou contando, né? O que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós vamos chegar lá. Recebem acento as terminadas em L, IS, N, U, R, X, ANs, uns, P's de tongo, né? Então, por exemplo, vocês têm aí quais palavras... Que terminada com L. Vamos lá, fácil. Olha aí, né? eu escrevo a palavra fácil, eu escrevo a palavra notável, não fica muito bonitinho, mas coloquem aí, então notável, paroxítona, da direita para a esquerda. Olha aqui, primeira... Última e né? penúltima. Acentuada, terminada em L. Exatamente. Tem fórum, tem órgão, tem série, E tem vai embora. Márcia também, Glória, assim sucessivamente. E as proparoxítonas, todas aqui, são acentuadas. Vamos relembrando aqui, gramática, física, química. Lâmpada. Lâmpada, música. Beleza? Casos especiais. Acentuam-se os ditongos abertos, és, els, os, somente em final de palavra. Exato. E o tônico recebe acento se cumprirem as seguintes terminações. Vamos lá. Se ele ficar sozinho, vai ter acento. No caso, saúde, saída. Aí eu tenho a palavra juiz. Opa, juiz não é acentuado. Porque ele ficou com o I, o Z acompanhou o I. Beleza? Agora, leva acento circunflexo a terceira pessoa do plural do presente do indicativo dos verbos ter e vi e seus derivados. Vamos lá. Vamos lá. Eles têm, ó, tem acento circunflexo. Mas quando eu falo ele tem, não tem acento. Ó, ele contém, terá acento agudo porque está no singular. Mas se tiver no plural, eles contêm, terá o acento circunflexo. Agora no 4. Usa-se trema apenas em raríssimas palavras estrangeiras ou dela derivadas. Então, nós vamos lembrar lá da palavra do Guinte, né? Mille, aí sim. Agora, acento diferencial. Ó, no caso, pôr, vai ter acento porque é verbo. Vou pôr minha cadeira aqui, tem. Aí, ó, se for preposição, não terá verbo. Ó. Venha por este caminho. Ó, não tem verbo porque se pôr é preposição. É a parte da gramática a prosódia, que estuda a correta pronúncia dos vocábulos. E aí entendam vocábulos como palavras, tá? Levando em conta a sua sílaba tônica. Aí nós temos dois nomes aqui, ó. Olha lá. Ínterim e não interim. Então, a questão que coloca a sílaba forte, né, no local indevido. Então, quais são as palavras que têm dupla prosódia? Eu tenho aqui a palavra ortoepia, ortoépia. Eu tenho a palavra oceânia, oceania. Eu tenho a palavra xerox e xerox, tá certo? Aqui você tá falando do quê? Da prosódia. Agora, o emprego de algumas classes gramaticais, né? Nós temos adjetivo que indica característica de um nome. Advérbio vai indicar uma circunstância. O pronome vai acompanhar ou vai substituir o nome. E a conjunção que é o conectivo. O advérbio, o adjetivo. Lembram do adjetivo? Primeiro ano é aquela palavra que vai qualificar. Qualificar o quê? Palavra que confere ao substantivo ou pronome, substantivo, uma qualidade, um estado, uma ou um aspecto. Olha, flexão do adjetivo. E aí ele pode ser número, o gênero. Quando eu falo em número, vocês lembram, né? Singular ou plural. E o gênero, nós temos o masculino
e o feminino. Olha só, blusas, né? Elegantes, olha só, flexão de gênero e número, né? Mulher feliz, homem feliz. Mulheres felizes, homens felizes. Agora, o grau de adjetivo, ele pode ser no grau comparativo, que pode ser de superioridade, inferioridade e de igualdade. E o superlativo? Pode ser absoluto, sintético ou analítico. O sintético, ele vai sempre vir com o sufixo, né? Íssimo, né? E o analítico vai usar o termo de advérbio. Aí tem um relativo, pode ser de superioridade e inferioridade. E o advérbio? Advérbio é aquela palavra que ela modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, atribuindo a eles uma circunstância qualquer. Então, advérbio é a palavra que modifica o verbo, tá? Para vocês não esquecerem. E aí nós temos advérbios interrogativos. Por que ele chorou? Não Aqui. sei por que ele chorou, né? Alocuções adverbiais formadas de duas ou mais palavras, que pode ser formada por uma preposição mais o substantivo, no caso aí eu tenho na verdade, a preposição mais adjetivo, de novo, e preposição mais advérbio, por aqui. Conjunção. Conjunção é a palavra invariável que liga orações ou palavras da mesma oração. Então, aqui nós temos, né? As orações coordenativas vão ligar as orações independentes, ó. Conjunções coordenativas, orações independentes. Entrei e fechei a porta. Olha só, somando, né? Ideia, acréscimo. Ela saiu, mas voltará logo. Ó, se ela saiu, mas voltará logo. Oposição. Você lavará a louça ou limpará o quarto. Olha aí a alternativa, te dando a opção de escolha. Ela estuda bastante, logo terá boas notas. Ó, conclusão. Ela não irá à festa porque haverá prova no mesmo dia. Explicação. E né? aqui são as coordenadas, mas nós também temos dentro das conjunções as subordinadas. Por exemplo, ela ficará feliz se você for visitá-la. Então aí você tá vendo esse se aí dando uma ideia de condição, né? Afastou-se depressa para que não o ouvisse. Aí a finalidade. Aí mais outra aqui. É necessário que ele se case. Eu não sei se o rapaz fará o trabalho. Eu falei, eu não sei o quê? Aí você vai lembrar das orações subordinadas substantiva, aquela que tem função de objeto direto, né? De complemento nominal, de sujeito e assim sucessivamente. E o pronome? Lembram? Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo tomado como pessoa do discurso. Quando nós falamos aqui, meu pai chegou. Aí nós Qual temos pronome, o pronome né? adjetivo, né? Porque está acompanhando o nome. Qual é o nome? O pai. Ele chegou. Ó, ele vai ser pronome substantivo. A mesma coisa se eu colocasse assim, Pedro chegou. Aí eu substituo pelo pronome, ele chegou. A classificação do pronome, dos pronomes. Eu tenho pronomes pessoais, aquele que vai ter função de sujeito, e os pronomes oblíquos vai ter função de complemento, tá certo? Pronome de tratamento, né? O próprio nome já diz tudo, né? Possessivo indica posse, demonstrativo, indefinido, relativo e interrogativo. Tá certo? Vamos embora. Agora, a questão, né, de nivelamento das variações, né? Variação linguística. O que é uma variação linguística? É você conhecer um certo elemento por determinado nome. Você mudou de região, já muda o nome. Vamos lá pegar o caso lá da macaxeira, né? Eu posso conhecer por macaxeira, Alessandra por aipim, ou outra pessoa, você aí por mandioca. E essa variação linguística, ela pode ser histórica, regional, social também. Variação linguística histórica, aquela que sofre as transformações ao longo do tempo. Exato. A variedade regional são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes
de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades, né? E aí você não pode ficar, o meu amigo fala errado. Não pode, isso é Tá? preconceito linguístico. Exatamente. E aí vamos, variações... Diastrática, né? Variação social, pertencente a um grupo específico de pessoas, né? São as variedades que possuem diferença em nível fonológico e morfossintático. Variações diafásicas. A linguagem formal e informal. Ó, quando você vai fazer, dependendo, né, do ambiente, quando você está no meio da sua turma, você vai usar a linguagem formal. Se você vai fazer uma entrevista, vai fazer uso da linguagem formal. Variações diastráticas, né, do jargão profissional, né? Então tem a linguagem dos médicos, dos militares, né, dos professores, né, e assim sucessivamente. E aqui algumas variações, né, da questão das gírias, né? Pão, aí você vai, no passado, muito tempo atrás, o povo falava bem assim, ó, pão quer dizer homem bonito, pitel, moça bonita. E na onda, acompanhar, dar no pé. São várias, né? né? Aí você vai encontrar várias, É um universo de variações aqui. O estudo da língua, figuras de sintaxe. Olha só, que trabalha na questão da estrutura da frase, né? Na ordem direta nós temos sujeito, verbo, complemento e acessório. Já aqui na figura de sintaxe, ele vai fazer o desvio dessa ordem, tá certo? Ela pode ser anacoluto, anáfora, silepse, polissíndeto, pleonasmo, zeugma, elipse, hipérbato e assíndeto. Então aqui, na elipse, ó, somos felizes aqui. Ó, o que foi omitido aí? O nós somos felizes. E o zeugma, né? Ó, vai ser marcada por vírgula de um verbo mencionado anteriormente. É um tipo de elipse também, mas só que vai aparecer primeiro na primeira parte, tá certo? O assíndeto é que não vai ter a presença de conjunção, ó. Solange é linda, meiga, sorridente, simpática. Tá marcada aí por quem? Pela vírgula. E o polissíndeto? É a repetição de uma mesma conjunção, tá certo? Estudou e casou e trabalhou e separou-se. Anáfora. Ó, é a repetição de frases sempre no início da oração. Ela trabalha, ela estuda, ela é mãe, ela é pai, ela é tudo. Tudo. O anacoluto, né, é quando dá um desvio, coloca e fica separado da frase. Vamos lembrar um pouquinho lá do vocativo. Mulheres, impossível viver sem elas. E a silepse, né, que pode ser de gênero, de número, tá certo? Vai concordar com a ideia. A maioria chegou cedo, brincaram o dia todo, os brasileiros somos alegres. E o hipérbato? De barata, Anne tem medo. Olha só, a inversão. Anne tem medo de barata. E o pronásimo? Olhei Maria com olhos sonhadores. Quando fala olhar, já sabe que vai ser... Só pode ser com os olhos, né, pessoal? E o apóstrofe, né? Nós temos aqui Deus, ó Deus, onde está que não me responde? E aí, turma? Gostaram da revisão? Deu para dar mais uma clareada? Então é isso que nós tínhamos para vocês. Nós desejamos a todos uma excelente avaliação. Tirem 10, nota máxima e aproveitem todo o conhecimento que é para a vida. Então, por hoje é só e uma boa avaliação. Até mais. Tchau.